Graça e paz, como vai você? Espero que muito bem. Povo de Deus, a minha intenção com esse vídeo é nós fazermos uma revisão do conteúdo da nossa última escola bíblica. Então, a escola bíblica de ontem, dia 3, nós vamos revisar aqui todo o conteúdo. Essa é a intenção dessa aula. Eu espero que esse vídeo ele te abençoe, que ele facilite os seus estudos. Talvez você tenha dificuldade de reter o conteúdo que nós estudamos, ou você tenha dificuldade na leitura. Então, a ideia aqui é revisitar o assunto para que você possa ouvir, assistir de novo, anotar com calma, para você reter a maior parte do conteúdo, aplicar isso na sua vida para a glória de Deus, tá bom? Que você, em nome de Jesus, possa aproveitar bastante esse conteúdo, dá um trabalho aqui para fazer, mas eu espero que você aproveite essa oportunidade que Deus está te dando de estudar e aprender a palavra de Deus assim de uma forma mais profunda, tá bom? Vamos começar já orando a Deus para que o Senhor nos direcione nesse estudo, nessa revisão, que a gente consiga reter esse conteúdo. Certamente vai ser uma boa aula. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Ti, Deus, perdão pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, peço a Ti, Deus, que o Senhor possa conduzir esse nosso tempo de estudo, essa nossa revisão, que seja um tempo proveitoso, um tempo de deleite na Tua palavra. Que o Senhor, o Espírito Santo, tenha plena liberdade para nos fazer compreender aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajude, Deus, a entender a Tua palavra, mas também, Pai, nos ajude a colocar em prática a Tua palavra, Deus, pois é de fato isso que nós necessitamos, colocar em prática a Tua palavra de tal forma que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, nas nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos e também através daquilo que nós deixamos de fazer, Pai. Nos ajude, portanto, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu já trocar a nossa tela aqui. Olha só, a nossa capa já mostra aqui, ali ao fundo, né, a imagem de Estevão. Estevão, como já descrito aí no título, é o primeiro mártir da história, né, e nós vamos entender isso mais adiante. Muito bem, vamos aqui já passar os pontos que nós estudamos na aula de ontem. Em primeiro lugar, nós aprendemos sobre quem foi Estevão. Então, nós fizemos uma leitura ali, observamos dentro da palavra quem é Estevão. Nós também extraímos lições com a defesa de Estevão. Estevão, ele fez a sua defesa ali diante dos fariseus, e nessa defesa ele provou a sua inocência, mas ele também provou que aquelas pessoas estavam equivocadas no seu entendimento da lei e eles de fato haviam matado Jesus e estavam prestes a sacrificar o Estevão por causa da sua ignorância, sua falta de humildade. Em terceiro lugar, nós aprendemos também sobre o que a morte de Estevão ela representa para a igreja. Obviamente, representa muito mais do que nós conseguimos passar aqui nessa aula, mas o que nós extraímos aqui com certeza já é abençoador para a nossa vida e você pode continuar o seu estudo. Falando em estudo, eu recomendo mesmo que você tenha um caderno de anotações. Separe aí um caderno, compre aí um caderno, se você não tem, comece a fazer os estudos. Anota aquilo que você está entendendo, aquilo que Deus está falando com você, textos que você quer estudar depois, porque quando você anota, você tem uma retenção maior do conteúdo. Já há pesquisas que comprovam que nós temos uma facilidade maior de absorver o conteúdo quando nós ouvimos, mas também quando nós anotamos e quando nós colocamos em prática. Então, quando nós fazemos esses três pilares aqui, a nossa chance de retenção é muito maior. Então, tente não só ouvir a aula, né, mas tente também anotar e depois se esforce para relembrar o conteúdo, fazer uma revisão do conteúdo e ver como você pode colocar essa aula também em prática na sua vida. Certamente isso vai ficar guardado no seu coração, tá bom? Aproveite esse tempo de estudo então e vai anotando aí. O texto, para nós iniciarmos aqui, eu separei sobre a morte de Estevão, né, que está no capítulo 7, versos 54 a 56. Porém, o nosso estudo ele abrange desde ali o final do capítulo 6 até o versículo 1 do capítulo 8, que é quando Estevão começa a pregar e começa a ser contestado ali com a sua pregação e é levado então a fazer uma defesa daquilo que ele estava pregando, tá bom? Então, leia esse trecho aí do livro de Atos para você ter uma compreensão maior sobre o que nós estamos falando aqui, tá bom? Eu não vou fazer a leitura inteira do texto para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas eu vou ler então, acompanhe comigo aqui do verso 54 até o 60, que já está aqui na tela. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração... só explicar para você que ao ouviram isto,
toda a defesa de Estevão, né? Aqui Estevão já tinha feito a sua defesa. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então, aqui esse resumo aí da morte de Estevão. Muito bem, vamos à introdução do assunto. Eu escrevi e disse para vocês lá também na aula justamente o seguinte: nós aprendemos um pouco com Estevão, o primeiro mártir cristão. Nessa fase, no caso até Atos capítulo 8, de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 8, a igreja continua crescendo em número, obras e fé. Devemos nos lembrar também que a igreja está ainda em Jerusalém, sua membresia é majoritariamente judaica, tanto helenistas quanto hebreus. Lembra que eu expliquei para vocês na aula a diferença que havia já dentro da igreja de Jerusalém? Apesar de serem todos judeus, tinha uma diferença dos helenistas que foram criados, tinha uma cultura helenista grega, né, criados fora de Jerusalém, provavelmente falavam grego, e aqueles judeus que eram chamados hebreus dentro do texto, que são judeus que falavam a língua hebraica, né, talvez o aramaico ali naquela época também, mas eles foram criados dentro de Jerusalém. E havia então já essa dificuldade entre eles aí, porque os helenistas, né, os gregos, achavam que as viúvas estavam sendo desmerecidas lá no repartir do pão. Lembra desse texto que nós estudamos em Atos capítulo 6? Pois é. Aqueles que conspiraram para a morte de Jesus não estavam contentes com o avanço da igreja. Então, as mesmas pessoas que perseguiram ao Senhor Jesus e fizeram de tudo para que ele fosse morto, né? Essas mesmas pessoas continuaram tentando fazer com que o avanço da igreja não continuasse. A sua esperança era de que, matando Jesus, tudo isso ficasse em silêncio, o povo se esquecesse, porém, cada vez mais são confrontados com a verdade de que Jesus é o Messias, e eles mataram o Messias enviado, o rejeitaram. Vergonha está sobre eles, e tentaram parar o avanço da verdade. Toda a ira e atenção dos religiosos fariseus cai agora sobre Estevão. Então, é isso que nós observamos nesse contexto aqui de Atos capítulo 7. Essas mesmas pessoas que perseguiram ao Senhor Jesus, agora eles querem de alguma forma silenciar. Peraí, nós matamos Jesus e agora esse povo está falando que Jesus ressuscitou. Esse povo está pregando contra o templo, está pregando contra a lei de Moisés. O que está acontecendo? Nós temos que silenciá-los, nós temos que acabar com eles. Então, era esse o contexto ali daquele tempo. Nós vamos então agora ao primeiro ponto de revisão do nosso estudo, para entender quem é Estevão, né? Porque é importante nós conhecermos Estevão, essa figura tão importante, já aqui em Atos capítulo 7 e Atos de um modo geral, Atos dos Apóstolos. Estevão foi um homem cheio de fé e sabedoria e também cheio do Espírito Santo. Faltou eu escrever aqui, cheio do Espírito Santo. Por que nós extraímos essas qualidades aqui de Estevão? Porque a própria palavra relata isso. Inclusive, um dos requisitos, né, para ser diácono era justamente ser um homem de fé, ser cheio de sabedoria, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nós observamos que, obviamente, se Estevão foi eleito à diaconia, ele tinha esses requisitos aqui, e nós vemos isso também na sua própria vida, né, o seu modo de vida. Ele foi um homem cheio de graça e poder. Embora tenha sido eleito para a diaconia das mesas, operou milagres e pregou com autoridade. Olha só que interessante. Por mais que Estevão ele foi escolhido ali entre aquelas pessoas que iam ajudar a servir as mesas, né, servir ali no trato com as viúvas, né, a distribuição dos alimentos,
ele não se reservou só a isso, né? Só a parte prática da sua fé ali no dia a dia, mas ele também continuou pregando a palavra de Deus. Isso acontece com as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Elas têm que falar do amor de Jesus, elas têm que pregar a palavra, elas cumprem, elas fazem ação social, elas ajudam uns aos outros, elas amam uns aos outros, mas principalmente, acima de tudo, elas pregam a palavra de Deus, porque o Espírito Santo as move a fazer isso. Inclusive, eu já expliquei para vocês que ser cheio do Espírito Santo tem essa implicação, né? Ser cheio do Espírito Santo, na verdade, nos leva a uma vida santa e principalmente nos leva ao testemunho de Cristo Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, uma vida reta que louva a Deus e principalmente uma vida que testemunha de Deus, que fala a todo tempo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas, continuando, nós observamos então que ele foi apedrejado por uma multidão ensandecida e morreu ajoelhado na terra, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo no céu. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras irresistíveis. Esse era Estevão. Muito bem. Estevão também é mais conhecido como promártir da igreja cristã, iniciando o heróico período de perseguições. Eu já disse para vocês que então, até Atos capítulo 8, até a morte de Estevão, não havia ainda essas perseguições diretas, né? Os apóstolos ali já estavam sendo repreendidos para não pregarem a palavra de Deus, mas não havia assim acontecido uma morte ali além da morte de Cristo, não estava ainda uma perseguição tão dura. Mas depois da morte de Estevão começa uma perseguição mais dura e as pessoas inclusive se dispersam, né, daquela região ali de Jerusalém. Ele merece também ser chamado o primeiro grande apologista do cristianismo, pois foi isso que provocou a sua morte como mártir. Apologista, se você não sabe, é aquela pessoa que faz a defesa da fé. É uma pessoa que usa a Bíblia para defender a sua fé, né? Ele é uma pessoa que articula muito bem para explicar o porquê ele crê e como ele crê e porquê ele crê daquela forma. Então, um apologista, ele pesquisa, ele estuda a Bíblia para fazer uma defesa da sua fé. E Estevão, então, esse primeiro grande apologista aí, ele fez uma ótima defesa da sua fé em Cristo Jesus. Mas talvez você me pergunte e você não entendeu ainda, Juliano, o que é um mártir, né? O que é um mártir? Segundo uma definição do próprio dicionário, um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar a renunciar ou ainda por recusar a negar a sua fé, negar aquilo em que acredita. Então, o mártir é uma pessoa que morre por aquilo que ela acredita, é uma pessoa que não volta atrás em relação àquilo que ela crê. Estevão, ele cria no Senhor Jesus, ele cria no anúncio do Senhor Jesus, na salvação que há em Cristo Jesus, e ele não voltou atrás. Ele preferiu ser morto do que negar a sua fé em Cristo Jesus ou consertar ali as palavras que foram equivocadamente entendidas pelos fariseus. Muito bem. Depois de entendido então quem era Estevão, nós vamos avançar aqui ao segundo ponto. O que nós aprendemos com a defesa de Estevão? E aqui eu recomendo que você faça a leitura do verso 1 até o verso 53, porque aqui você vai, do capítulo 7, né, que você vai enxergar toda essa defesa de Estevão e como Estevão vai usando a história do povo de Israel desde Abraão, e ele vai explicando ali até chegar em Jesus Cristo. Através disso, principalmente, Estevão prova que os fariseus estavam equivocados, né, na sua compreensão da palavra de Deus, no seu entendimento sobre o templo, e por aí vai. Nós vamos observar isso aqui com mais calma. Em primeiro lugar, nós aprendemos o seguinte com essa lição de Estevão: os que rejeitam a Jesus também rejeitam os seus seguidores. Você já foi perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus? Talvez no seu trabalho, no seu círculo de colegas. Você, por acaso, resolveu se posicionar e não participar de algo errado? Você resolveu não rir de uma piada infame que seu grupo de colegas estava contando e, por causa disso, você foi ridicularizado, falando: fulano é careta, fulano é chato, ele é crente, ele é assim mesmo, enjoado, ele não participa das coisas erradas que nós estamos querendo fazer. Muito bem. É assim que acontece, né? Onde se é pregada a verdade, onde se manifesta a transformação de Cristo, gera incômodo, e esse incômodo é o suficiente para até mesmo sermos perseguidos. Mas nós aprendemos com Estevão que aqueles que rejeitaram Jesus rejeitam também os seus seguidores. Isso aconteceu com Estevão, acontece comigo e com você também. Então,
Aqueles mesmos que trataram de matar Jesus são os mesmos que agora confrontam a Estevão. A história passou e não é diferente nos dias de hoje. Aqueles de coração endurecido rejeitam a verdade e também rejeitam a nós. Cabe aos servos de Deus enfrentar as afrontas e anunciar a verdade. Isso não pode nos parar, nós temos que seguir em frente. A nossa segunda observação aqui daquilo que nós aprendemos com Estevão é que a adoração a Deus está além da lei de Moisés. Estevão, ele vai tratar aqui de 2 pontos. Ele vai falar da lei de Moisés, né? Vou desenhar aqui um rolo da lei. Muito bem, ele vai falar da lei de Moisés e ele vai falar também do templo. Por quê? O Estevão faz essa defesa abordando justamente esses pontos. Por causa que o judeu que estava ali acusando Estevão, perseguindo Estevão, aquelas pessoas entendiam que a sua adoração a Deus, ela dependia do cumprimento da lei de Moisés e ela dependia também do templo. Então, o templo como um lugar sagrado onde Deus estava habitando ali. Essa era a compreensão deles. Então, se a adoração não fosse... ou seja, a adoração ela era dependente do templo, mas ela era também dependente do cumprimento da lei de Moisés, da observância da lei de Moisés. Então, Estevão vai ir desmistificando isso à medida que ele vai pregando, e você, quando lê de verso 1 ao 53, com essa explicação, com certeza você vai observar de forma mais clara isso que eu estou te falando. Mas os fariseus e judeus estavam certos que a adoração verdadeira a Deus, estavam certos aqui, eu quero destacar para você que eu escrevi certos no sentido de que eles criam, né? Eles acreditavam dessa forma, né? Então eles estavam na sua cabeça ali, certos de que a adoração verdadeira a Deus era de acordo com a sua interpretação da lei de Moisés, era da forma com que eles interpretavam. Eles conheciam a lei, porém foram incapazes de reconhecer Jesus dentro dela. Olha só que interessante, né? Eles examinavam as Escrituras, observavam as Escrituras, mas eles não tiveram a capacidade de enxergar Jesus nas Escrituras. Por isso, o rejeitaram. Estevão vai provando isso. Eles também não conseguiram entender que a lei serviu de aio. De acordo com o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25, Estevão vai mostrando para eles que a lei ela serviu por um tempo como aio, como base, como apoio, mas tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. As coisas do Antigo Testamento são a sombra daquilo que Jesus faria. Por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento no templo, eles são uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus. Aí você lembra da aula abençoada da nossa irmã Gabriela, lá em Hebreus também, né, que nós tivemos a aula ontem. Então, nós observamos isso. Mas vou ler para você aqui o texto de Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25. E Paulo diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então, a lei serviu de aio, a lei serviu de apoio por um tempo, mas essas pessoas não estavam entendendo isso. Mas Estevão continua pregando e mostrando que eles estão errados, equivocados na sua acusação contra ele. Porém, Estevão, cheio do Espírito Santo, provou que a lei veio depois. Era impossível que a adoração a Deus dependesse da lei, já que Deus apareceu a Abraão ou comunicou a Abraão antes da lei de Moisés. Interessante que o Senhor procura Abraão, ele chama Abraão antes de dar a lei a Moisés. Então, se a adoração de Abraão a Deus dependesse do cumprimento da lei de Moisés, como é que Abraão ia fazer isso se a lei veio depois, né? Então, Estevão vai usando esse argumento e mostrando que eles estão mesmo equivocados nesse seu entendimento. A adoração a Deus é através da fé. No fim, o que Estevão está querendo dizer é isso. Nós adoramos a Deus pela fé em Cristo Jesus. O que o Senhor está fazendo com Abraão e toda a história ali no Antigo Testamento é apontar para o Messias que viria. Da mesma forma com que nós hoje, através do Novo Testamento, cremos no Messias que veio e voltará. Mas o judeu estava com essa dificuldade de compreensão.
Ao fazer isso, Estevão monta tanto a sua própria defesa, provando que era inocente, mas também mostra, através da história do povo de Israel, que aqueles que o estavam julgando estavam errados e equivocados na sua interpretação da lei. Ao invés de se arrependerem e se juntar ao povo de Deus, preferiram a perseguição. Então, eles taparam seus ouvidos e não queriam saber. Mas Estevão estava provando brilhantemente que essas pessoas estavam equivocadas. Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos agora ao nosso terceiro ponto. Lembra que eu falei com vocês que Estevão dividiu o seu argumento ali, tratando da lei e depois também tratando do templo? Pois é. Olha só que interessante. Nós enxergamos aqui, a adoração de Deus está além do templo. Estevão mostrou que a adoração a Deus está além do cumprimento da lei de Moisés. Agora ele mostra que a adoração a Deus está também além do templo. E para isso, ele começa a fazer a sua defesa, mostrando que a presença de Deus ela não está restrita ao templo. Na sua interpretação da lei, os fariseus também acreditavam que a adoração a Deus dependia do templo, o que também é contestado de forma brilhante por Estevão. Estevão mostrou que ao longo da história, Deus se manifestou fora do templo. E não é verdade? Onde, por exemplo, o Senhor Deus se manifestou a Abraão? Onde o Senhor Deus se manifestou a Moisés? Foi dentro de um templo? Não, foi fora do templo. O trono de Deus está nos céus e não em templos feitos por mãos humanas, é o que nós aprendemos com Estevão. Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, cuidou de seu povo no deserto. Estevão provou que Deus é um Deus de movimento, não é possível contê-lo, ele se manifesta onde, como e quando quer. Então o que Estevão está mostrando ali através da história do povo israelita, sendo cuidado por Deus, é que Deus ele não está restrito ao templo. Deus agiu na história de forma pontual, Deus agiu na história como ele quis, onde ele quis, e assim o Senhor o faz. O Senhor não está restrito a um templo feito por mãos humanas. E daí é interessante que aqui Estevão também ele nos faz lembrar, né, daquilo que o próprio Senhor Jesus também disse, né? Lá em João capítulo 4, versos 23 e 24. Mas vem a hora, lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana? Pois é, mas vem a hora, e já chegou, glória a Deus por isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é em cima do monte, não é embaixo do monte, não é dentro do templo, não é fora do templo. Não tem essa questão de Deus estar restrito a um templo. Não, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então Estevão mostra que a adoração a Deus está além do templo. Além do templo. Muito bem. Agora nós vamos ao terceiro ponto aqui, já ao final da nossa lição. O que a morte de Estevão representa para a igreja? Então nós observamos que, mesmo com toda a explicação de Estevão, eles taparam seus ouvidos e não queriam saber de nada. Eles estavam com a sua mente cauterizada, o seu coração duro, e cumpriram o que o próprio Estevão disse ali no final, quando ele diz que os pais dessas pessoas, né, ou seja, as outras gerações também mataram os profetas. Eles eram assim mesmo, de coração duro, eles rejeitaram os profetas, eles rejeitavam a palavra de Deus, e eles matavam os profetas, mataram o Senhor Jesus, e provavelmente não seria diferente com ele também, e realmente não foi. Eles mataram a Estevão. Muito bem, a morte de Estevão, ela representa que um mundo imerso em pecado e engano, naturalmente rejeitará a verdade de Deus. As afrontas e perseguições sempre farão parte da história da igreja, enquanto ela anunciar o nome de Jesus. Então, a gente tem que lembrar que a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, o Evangelho, ele é transformador. Onde o Evangelho é pregado, ele gera mudança, ele gera transformação. E as transformações, elas geram incômodo. As transformações, elas incomodam, as pessoas estão no conforto do pecado. E muitos não querem sair desse conforto do pecado, mas quando são confrontados com a verdade de Deus, isso incomoda profundamente. Por causa disso, eles perseguem. Além, obviamente, do papel de Satanás, né, o acusador, de fazer frente em relação à pregação do Evangelho. Então, cabe a nós
como igreja, aprendermos aqui com esse exemplo de Estevão. A perseguição na vida do cristão, ela é natural. Não se assuste se você está sendo perseguido. Na verdade, se alegre, né? Como diz lá na primeira carta de Pedro, que a gente deve se alegrar mesmo na perseguição, na dificuldade. Se nós morrermos por causa do amor a Jesus, isso é bom, isso é motivo de alegria, é uma bem-aventurança, isso não é motivo de vergonha. Então, não tema, continue pregando a palavra de Deus. Nós aprendemos também que no momento em que Estevão era apedrejado e sofria na pele por amor ao Evangelho, Jesus o esperava de pé nos céus. Não é isso que o texto diz? Jesus estava lá, à direita do Pai, em pé, e Estevão olhava e via os céus abertos. Gente, isso é maravilhoso, porque entender isso significa entender que, por mais que encontremos rejeição e perseguição, se estivermos fazendo a vontade de Jesus, conforme a sua palavra, nós devemos prosseguir, nós estamos no caminho certo. Não interessa que quase o mundo inteiro esteja contra nós. Se nós estivermos com a verdade de Deus, vivendo a verdade de Deus, não interessa. Vale mais agradar a Deus do que aos homens. Então, se você está fazendo a vontade de Deus e tem perseguição por causa disso, não se incomode, se lembre que o Espírito Santo é contigo, que o Senhor Jesus se alegra com isso que nós estamos fazendo. O próprio Senhor Jesus, ele nos avisou que os seus discípulos, os seus seguidores seriam perseguidos por causa da sua fé. De fato, vale mais a pena agradar a Deus do que aos homens. Pois céus e terra passarão, mas a palavra de Deus é eterna. Não desista, pregue a verdade. Que você, em nome de Jesus, possa não se acovardar. Que você anuncie a verdade de Deus, que você fale do amor de Deus sem temer, porque Jesus é conosco. Jesus nos deu essa maravilhosa missão. Já concluindo, a morte de Estevão inicia uma nova fase na história da igreja que até agora estava contida em Jerusalém. O povo começa a se espalhar e anunciar a verdade de Deus por outros lugares. A maior lição aqui é que mesmo diante das mais duras perseguições, Deus ainda está no controle. Guarde isso na sua mente, no seu coração aí, viu? Apesar das dificuldades, tudo que está acontecendo conosco, às vezes nós devemos nos lembrar que, acima de tudo, Deus não perdeu as rédeas da história. O Senhor tem o controle de toda a história em suas mãos. As perseguições não pararam a igreja, muito pelo contrário. A igreja de Cristo cresceu a cada perseguição. Respeite aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Creia que até os momentos difíceis não fugiram do seu controle. Então tenha fé, creia que se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Deus está no controle e Ele certamente nos garantirá a vitória em Cristo Jesus. Tá? Confie nisso. Para finalizar, eu quero deixar o texto de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 4, porque Hebreus capítulo 11, verso 4 diz algo muito interessante. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ou seja, há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. O que esse texto tem a ver com Estevão? Estevão também, apesar de morto já há muito tempo, o seu exemplo, o seu testemunho ainda fala. Por quê? Porque ele preferiu servir a Deus, fazer a vontade de Deus, e o seu testemunho hoje encoraja milhares de cristãos e encorajou milhares de cristãos ao longo da história a morrerem, se necessário, pela sua fé em Cristo Jesus, anunciarem a Jesus Cristo sem medo, anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta, e que isso, em nome de Jesus, possa encorajar a você também a continuar pregando o amor de Jesus Cristo na sua casa, para os seus familiares, para os seus vizinhos, onde Jesus te levar, você pregar o amor de Jesus. Porque ainda que estejamos mortos, o nosso testemunho pode também falar. Que em nome de Jesus, o seu testemunho de vida possa, em nome de Jesus, glorificar ao nosso Deus nos céus. Tá bom? Gente, por favor,
encarecidamente eu te peço, estudem a revista. Faça uma leitura da revista, porque na nossa aula fica muito complicado a gente ler a revista durante o tempo de aula, né? A aula fica muito quadrada, muito fechada. É muito melhor lá a gente se aprofundar nos assuntos e assim a gente aprender mais e melhor, tá bom? Então, estudem a partir da página 99 da revista, o estudo 21, que tem como tema a proclamação do Evangelho, tá bom? Leia também Atos capítulo 8 em diante, é esse momento em que a igreja é espalhada. Só um adendo, você vai observar lá em Atos capítulo 8, verso 1, que Paulo, ele viu tudo aquilo acontecendo. Paulo estava presente, ele viu Estevão sendo apedrejado e Paulo não fez nada. Paulo estava só observando. Mais adiante, ele vai ser ganho, o próprio Senhor Jesus vai resgatá-lo, chamá-lo para a vida e para o anúncio da mensagem que transforma, o anúncio do Evangelho. Muito bem, eu vou voltar aqui para nossa tela. Quero agradecer você pelo tempo até aqui. Olha só, nós tivemos mais ou menos 30 minutos de aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que essa aula tenha abençoado a você, que você tenha anotado. E depois você deixa aqui nos comentários do vídeo, ou você pode mandar também no meu contato, se você tiver, ou no grupo da igreja, se essa aula realmente tem abençoado a sua vida. Talvez você tenha dicas para melhorar essa aula, tá bom? E nós vamos prosseguindo aí, eu pretendo fazer mais vezes, tá bom? Ore também pela minha vida, conto com as suas orações para que eu consiga continuar aqui fazendo os estudos, desenvolvendo os estudos e crescendo junto com vocês também, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.